Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. Pessoal, eu, às vezes, crio armadilhas para mim mesmo. Eu sou assim. Por quê? Porque eu crio, como a gente estava conversando em off nesse exato momento, eu crio situações onde eu vou me expor deliberadamente, sem a menor necessidade. Vou expor ideias, opiniões, trocas de conversas. Porque eu trago pessoas que de fato eu gosto bastante. De fato eu tenho um carinho muito grande. E acabo falando mais do que devo. Faz parte dessa tradição que estamos formando nesse ambiente. E hoje não vai ser diferente porque trouxe um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa responsável por as melhores resenhas que eu já tive, inclusive uma fantástica no McDonald's que é impublicável, entendeu? Então, as situações, McDonald's de Jundiaí já recebeu uma resenha desta sem muita prévia, entendeu? Uma resenha fantástica, e hoje eu trago um amigo meu. Como eu agora virei youtuber, eu tenho que fazer a pedida que todo mundo faz agora, né? Então, você que está aí nos ouvindo, antes que você esqueça, antes que você mude de canal, por favor, like, deixe o seu like aqui, por favor, comente aqui embaixo. Ah, gostei, não gostei, concordo, não concordo, achei tal ponto legal. Tudo aqui embaixo, tá? Lista de comentários. Vou ler tudo. Serei honesto com vocês, não. Mas farei o máximo esforço para ler o máximo possível, para que vocês, obviamente, interajam e a gente possa ter esse contato inicial. Outro pedido que é muito importante: se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá? Por quê? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e principalmente para ir recomendando para o máximo de gente possível, tá? E as notificações vocês vão receber só ativando o sininho, que o YouTube dificilmente vai entregar tudo a toda hora, tá? Então, assim, se vocês ativarem, ele entrega bastante. Se vocês não ativarem, entrega menos, aí vocês têm que vir atualizando página toda hora, tá? Então, assim, a gente facilita de um lado, vocês facilitam do outro, e a gente vai interagindo dessa maneira. E agora sim, vamos conversar esta conversa que eu estou ansioso para ter, porque é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho resenhas excelentes, e principalmente uma pessoa que fazia muito tempo que eu não trocava ideia, né? Como eu sempre faço, daqui é uma grande desculpa para conversar com pessoas que eu gosto, né? Basicamente, para encontrar um local na agenda, hoje em dia você tem que ter o seu próprio podcast, aí você marca um encontro e a pessoa vem conversar. Meu amigo, primeiro, obrigado pelo aceite do convite. Obrigado por dar essa oportunidade de a gente trocar essa ideia. E eu queria começar te perguntando, para além dos Lattes, do mundo profissional, para além de uma série de coisas que a gente já viu neste mundo profissional, quem é você? Primeiro, eu sou seu amigo. Já é um bom começo, até porque com essa abertura que você fez, a gente podia encerrar o podcast, né? A gente encerra o podcast, né? Porque ainda mais que nós estamos gravando, né? Em uma sexta-feira, se não tiver enganado, quase 10 para as 8 da noite. Então, realmente, o que você, meu amigo, disse é justamente, estamos fazendo um grande encontro, um happy hour, via podcast. E, poxa, já podemos encerrar, né? Porque quem sou eu depois dessa apresentação? Como todo mundo já sabe, voltando ao que você me perguntou, eu sou o José Roberto. O José Roberto que virou George. O George que antes era George Ransford. E que o George Ransford foi aposentado. E se tornou George Rodrigues com Z. E num breve resumo, até porque o que as pessoas vão ficar prestando de atenção em tudo isso, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, eu vou tentar resumir quem eu sou. Comunicador por natureza, gestor por adoção, mestre de cerimônias por vocação, clown, o famoso palhaço, por paixão, e locutor desde os tempos de futebol de botão.
conseguir sintetizar quem eu sou, meu grande amigo Iago. Por favor, com você agora a palavra. Queria que você falasse quem eu sou também. Eu acho que essa troca é fundamental. Você é um maravilhoso louco. Você é um maravilhoso louco, meu amigo. Eu não poderia te definir de outra maneira. Cara, assim, só para dar contexto para o pessoal, para quem possa não estar entendendo, eu e o Jorge trabalhamos ao mesmo tempo, ele mais tempo do que eu na Universidade do Futebol, né? Mas a gente dividiu ali uns 2 anos em conjunto. E ele era o responsável por ouvir grande parte das minhas inúmeras reflexões, porque eu gostava muito de conversar com ele, justamente pela capacidade que ele tem de ser um bom ouvinte, de ser um bom amigo, de ser um cara reflexivo, não ser um cara que vai impor uma ideia. Então, assim, inúmeras vezes a gente já teve conversas no auge do meu sangue mais efervescente em momentos que, em tese, não era uma conversa muito agradável de ponto de partida, mas que ficou muito agradável justamente pelo teu jeito humano, antes de tudo. Então, assim, quem é você? Você é um grandíssimo maluco do bem, com uma capacidade de lidar com o ser humano muito grande, que eu nunca vi. Então, assim... Não faça isso numa sexta-feira à noite que eu te peço em casamento. Porque amigo, namoro para nós já passou. Aí já entra para casamento. Você faz um negócio desse, eu vou entender como pedido de casamento. Meu amigo, eu sempre falo, há pessoas, e eu tenho a sorte, eu sou um cara eu conto mais com a sorte do que com o bom senso, né? Do meu lado. Então, eu tenho a sorte de ter pessoas muito legais na minha vida. Assim, e aí eu vou tirar a parte familiar, porque obviamente sempre foi muito legal, mas é meio clichêzão, né? Eu vou colocar pessoas que não estavam na minha vida desde o começo, que foram aparecendo ao longo da história. Eu tive uma pessoa muito importante, que é o Alcides, a gente estava conversando até pouco antes da gente começar aqui. Alcides Scaglia, né? Até para contextualizar para a nossa audiência, né? Alcides Scaglia. Tive também o João Paulo Medina, que já esteve aqui. Você na mesma época, Fernando Giannini na mesma época também, grande amigo meu, uma série de outros amigos, obviamente, de graduação, que a gente estava ali naquele grupo formado. Mas que a qualquer momento, Fernando Giannini será um dos seus personagens aqui no NS Cast, né? Eu estou tentando. Mas a agenda dele é algo complexo, a agenda de Fernando Giannini, né? Meu amigo, assim, há pessoas que, para eu cavar uma conversa, eu preciso fazer todo um mise-en-scène, toda uma encenação. Então, eu estou elaborando possibilidades de ideias de projeto. Então, assim, reunião, temática 1, projeto tal. Aí eu levo para ele e falo, Fê, olha essa ideia. Aí ele fala, ficou ruim. Eu falo, beleza, não tem problema. Tem um podcast meu que eu quero que você participe. E eu vou armando uma arapuca para trazer a pessoa. Entendeu? Então eu sou facinho, né? Você mandou mensagem, eu falei, não, a gente marca amanhã, que é hoje, né? Eu achei que ia ser difícil. Eu me surpreendi, entendeu? Eu falei, não, pode ser quando você quiser, sem o menor problema, depois a gente vai marcando. Já com minha autoestima, né? Com minha famosa autoestima, né? Não, o não eu já tenho, né? Eu vou permanecer com ele até o final. Aí, quando você falou, não, vamos, eu falei, vamos? Não estava preparado para o vamos. Eu estava preparado para o não. Estava preparado para daqui a algum tempo a gente conversa. Olha que negócio. Para você ver o quanto eu te amo, my friend. Cá estou eu. Meu amigo, uma das pessoas assim que... e, de novo, repito os elogios. De fato, você, resumindo, né, num bom grego, né, você é uma pessoa foda, cara. Você é uma pessoa foda. É uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Não poderia ser diferente, até pelas inúmeras histórias que temos em conjunto, né, ao longo desses anos que a gente conviveu, e também pelo carinho de quem, após o período de trabalho, ainda lembra das mensagens, precisa querer saber como tá, de mandar mensagem falando do Brasilzão, né, esse Brasilzão que está aí. Então é sempre muito importante
manter essas conversas. E uma das questões que você me falou agora, nessa abertura, e eu queria começar por aí. Você falou da questão da locução no futebol de botão. Me conte, este maluco do bem, gente boa pra caramba, era como quando criança? Cara, eu sou filho único, né? Meu pai pedreiro, né? Minha mãe costureira, e meu pai trabalhava muito, muito, muito. Então, nasci num bairro simples, né? Muito simples, e tive muito a proteção da minha mãe, até por questões de logística do próprio bairro, em relação a supermercado ser longe, à época, né? Outros comércios também. O bairro, como ainda era um bairro com poucas casas, né, e todas distantes, havia toda uma preocupação com segurança, né? E a partir desse contexto, e por ser filho único, eu comecei dentro do meu processo criativo na infância, a ter que construir as minhas próprias brincadeiras, né? Então, quando minha mãe comprava, só citando uma brincadeira, até chegar o futebol de botão, minha mãe comprava aquelas caixas de ovos, né? Aquelas caixas de ovos, então, que tinha na cor rosa, cor azul, cor cinza, enfim. Quando minha mãe tirava os ovos, eu pedia a ela as caixas de ovos e eu comecei a montar ônibus com as caixas de ovos, e eu colocava os meus soldadinhos do Forte Apache, os índios, eu colocava pontos de ônibus, e fiz da casa da minha mãe e do meu pai uma grande São Paulo, à época, onde eu ia do bairro até a Estação da Luz, com o ônibus parando por pontos, e eu ficava o dia todo construindo essas brincadeiras, passando por baixo da mesa, tudo, enquanto minha mãe fazia os afazeres de casa, ou estava costurando para complementar na renda da casa. E aí, dentro de tudo isso, e criando essas brincadeiras, eu fui desenvolvendo, além da própria criatividade, com o pouco que se tinha de recurso para se ter um brinquedo, eu cheguei ao futebol de botão. Então, eu comecei a montar no futebol de botão os 2 times, e eu jogava sozinho. Só que eu narrava os jogos, né? E já era uma voz potentíssima, né? Então eu narrava os vários jogos, né? Então eu montava os times e narrava os jogos, né? E era uma coisa que eu me divertia. E o bairro inteiro ouvia, né? Vai, Casagrande, passou, bateu, gol! E eu criava a torcida, todo aquele ambiente, né? Então isso para mim fazia parte de algo que eu assim, desse processo criativo, mas com toda essa questão da infância, da ingenuidade presente, né? E colocando isso dentro disso tudo que a gente está falando, tem uma outra coisa que chama muita atenção, que foi a Copa de 82, né? Que, inclusive, ela tem encaixe com o meu antigo sobrenome para o apelido George, que era George Hansford, né? O Hansford, ele vem de uma ex-namorada minha, que era escocesa, só que o sobrenome dela era Hansford. E eu coloquei o Hans com um D, depois que nós terminamos, depois de anos e anos, e eu acrescentei o sobrenome ao meu apelido. Mas por que veio tudo isso da Escócia? Porque na Copa de 82, eu me apaixonei pela Escócia, e num jogo que a Escócia perdeu de 4-1 para o Brasil, né? Só que quando eu vi aquele bando de escoceses vibrando, dançando, com aquela bandeira, a cor azul, ela já me chamava a atenção antes. E aí ela passou a me chamar mais a atenção. Eu amo a cor azul, né? E aí aquele bando de escoceses vibrando, adorando tudo aquilo e sendo goleado pela seleção brasileira de 82, fez com que eu, à época, começasse a mascar
o chiclete Plock durante a Copa de 82, porque o chiclete Plock, na Copa de 82, você comprava o chiclete, abria e tinha um adesivo que vinha com os escudos das seleções. Eu devo ter mascado pelo menos uns 1000 chicletes até conseguir formar a seleção da Escócia. Eu consegui formar a seleção da Escócia, cara. E aí, o que eu fiz? Eu fui e comprei botões azuis de vários tamanhos e formei a seleção da Escócia e fazia jogos memoráveis, eu com a seleção da Escócia, contra ou times que eu tinha no futebol de botão que viravam amistosos, ou times que viravam seleções, porque eu não tinha como ter dinheiro para comprar e formar jogos de botão com seleções. Então, tudo isso fez com que o locutor fosse surgindo a partir desses jogos imaginários. E que também depois se transformaram em competições de futebol de botão no próprio bairro, a rua de cima contra a rua de baixo. Né? E eu ia com meus botões e com a minha seleção da Escócia, que para mim era algo fantástico. Sendo que eu só me lembrava de um jogador, que era o Ken Dalglish. Então todos eram Ken Dalglish. Então tinha o Ken, o Dalglish, de vez em quando era o Ken e Dalglish, de vez em quando transformava o Ken e Ken. Mas a partir disso tudo, esse locutor, né, empírico, né, dentro desse processo criativo, ele foi nascendo. E a própria paixão pelo esporte também. Tanto que, para fechar isso, isso deve ter uns 4 anos no máximo, eu fui visitar minha mãe, né, na casa dela. Ela ainda morava, né? Minha mãe hoje já não está mais entre nós, ela faleceu em janeiro de 2021, não foi pela Covid, foi por um outro motivo, né? Já com 94 anos. E aí eu fui visitar minha mãe, né? E quando eu estava para ir embora, um vizinho que fica logo atrás da casa da minha mãe e que mora lá também há praticamente 40 anos, né? 40, 50 anos, esse vizinho me viu, né? E depois de muito tempo, né? Ele também já é um senhor. Ele me viu e falou: Zé Roberto, que é o meu nome, né? Zé Roberto, que bom te ver, que alegria. Rapaz, eu nunca vou esquecer de você, porque você sempre foi um locutor. Eu me lembro até hoje das suas narrações. As suas narrações, e você gritando gol, e aquela coisa toda, e você jogava sozinho. Você jogava sozinho, você se divertia sozinho, e aquela voz que todo mundo ouvia, e você gritando. Eu nunca quis pedir para que você diminuísse a voz ou se calasse, ou fosse reclamar com a sua mãe e seu pai, porque aquilo para mim era uma grande festa. Então, o locutor, ele tem essa história, né? Relacionado a algo que vem desde a minha infância. A voz, ela me acompanha durante a minha trajetória toda, todo mundo, invariavelmente, né? Todo mundo superlativo, mas invariavelmente as pessoas comentam que a minha voz é muito marcante, né? E a voz, ela me acompanha ao longo dessa minha trajetória de vida. Nem sempre com foco profissional, mas nos últimos anos, sim. Aí com um foco mais profissional, com esse viés para a voz. Mas, num breve resumo, se eu conseguir ser breve, a partir da sua pergunta, era isso. Amigo, é um prazer te ouvir. Não seja breve. Não seja. Tem um ponto que eu me identifiquei muito nessa história. Muito provavelmente, entre as pessoas que vão ouvir isso, eu espero muito que meus pais ouçam, né? Porque entre as possibilidades de pessoas que vão ouvir, eu espero muito que pelo menos a minha casa esteja como audiência neste exato momento ouvindo a gente. E eu fazia uma brincadeira parecida com essa, não era futebol de botão, eu fazia com Fórmula 1. Eu fazia narração de Fórmula 1.
o que eu fazia? Tinha uma mesa em casa, uma mesa antiga em casa, que é aquelas de madeirite. Então eu fazia uma série de madeiras assim na sequência. E no final dela, que tinha duas madeiras do lado. Então o que eu fazia? Eu montava um circuito imaginário na minha cabeça. O carro percorria de um lado para o outro. Quando ele chegava em uma das pontas, ele fazia uma grande retona para voltar no circuito. Como eu não tinha dinheiro para comprar os carrinhos de Fórmula 1, porque carro de Fórmula 1 geralmente é caro, as miniaturas, né? Eu basicamente ficava olhando a TV nos dias de corrida e desenhava o carro. Então, o carro da Ferrari inteiro vermelho, o carro da McLaren, à época, era prateado, tinha o carro da BAR, da Jordan, que era o carro amarelo e preto, tinha o carro da Arrows, que era um laranja e preto, e eu desenhava os carros em folha sulfite, vistos de cima, porque tinha que ter uma questão de perspectiva, recortava a folha sulfite com o formato do carrinho e começava a, com o dedo, conduzir os carros e ir movimentando cada um como se fosse o highlight. Então, assim, vem na reta, e vinha os dois carrinhos. O restante ficava tudo parado. O cara fez a ultrapassagem. Aí eu parava esses dois. Aí dava o corte de câmera para outra câmera. E os outros dois vêm na sequência. E fazia isso, movimento. Aí eu descobri uma coisa muito interessante. O papel, ele vai desgastando conforme você vai esfregando ele na madeira. Então começou a ficar caro o planejamento dos meus carrinhos pelo excesso de papel gasto, porque obviamente não era um papel para aquilo, era um papel para escola, né? Era um papel para artes, né? Aí o que eu fazia? Eu começava a pegar Durex e tentava passar o Durex no carrinho até ele ficar todo envelopado por Durex, para que ao passar não desgastasse. E tinha um ponto que eu achava muito legal nesse cenário, que é o seguinte: como a gente conseguia se divertir sozinho, de fato, né? Uma brincadeira solitária é essa, de fazer a narração, mas como era rico a criação desse universo. Como criar e não era só o criar só o jogo ou só a corrida, tinha sempre uma questão do criar um entorno. Então, às vezes, sei lá, você vai fazer a ultrapassagem dos dois pilotos, aí você fala, pô, na TV eu vi que os dois, um falou mal do outro. E ele que fala, você fazia todo o roteiro, e ele falou mal do outro, agora vai passar agora. E você falava, tá. Tem um enredo. Tem toda uma história que permeia. Não é só uma simples corrida de carro ou uma partida de 22 caras correndo atrás de uma bola. Tem todo um enredo presente. E nesse sentido eu queria muito te ouvir. O quão era especial para você, naquele momento, essa criação de história e o quanto quem estava à tua volta te compreendia nessa criação. Porque é difícil ter o processo de compreensão no total. Você acaba tendo sempre um padrão, um cenário padrão criado, social. Então você quer que seu filho ou filha interaja mais com os outros, seja um cara mais comunicativo com todo mundo, brinque com mais gente, esteja sempre... E quando começa a ter umas atividades mais individualizadas, você fala, tá, ok, faz sentido, não faz? Quem da cabeça de adulto, né? Na cabeça da criança especificamente. E como que era isso para você? Você tinha esse apoio? O quanto aquele universo que você criava com a Escócia era especial para dar sentido àquele momento da vida? Eu tinha esse apoio, até pelas questões que eu comentei inicialmente, né? Como meu pai trabalhava muito e ficava grande parte mesmo da semana fora, né? Ele via todos os dias para casa, mas ele chegava à noite, já chegava cansado, então ele ficava grande parte do tempo fora e eu ficava com minha mãe. E minha mãe tinha os afazeres do lar e também tinha que costurar. Então, ela e eu, filho único, todo o contexto que eu mencionei, isso fazia com que eu tivesse essa liberdade. Né? Então, eu não era...
eu não era, em nenhum momento, cerceado desta liberdade a partir destas brincadeiras, né? Então, eu não tive esses, se eu posso dizer assim, não tive esses fatores limitantes, né? Nem sei se o melhor termo seria esse. Eu não passei por isso. E isso foi muito importante para contribuir no meu processo criativo, né? Tanto que, com os meus filhos, né, eu libero esse processo criativo, né? Eu libero, eu vejo o quão isso é importante para eles, né? Então, eu faço com que isso, entre eles ou com cada um, também ocorra, né? Porque eu vivi isso e eu tenho clareza hoje do quão isso foi importante para mim, ainda mais na dita primeira infância, né? E que também, né, contribuiu muito para que eu tenha esse espírito de criança, né? Então, eu também já ouvi de uma boa parcela de amigos, né, de pessoas próximas, enfim, que eu ainda alimento esse espírito de criança, né, essa alma de criança, a gente pode dizer assim. E que isso também contribui para o meu próprio processo de rejuvenescimento, né? Não sei se é possível rejuvenescer, mas que isso contribui bastante, o que também contribui muito para os meus filhos, né? Então, por exemplo, o meu filho ele fica fazendo as batalhas dele com os heróis, né? Papai, fica aqui comigo, eu quero te mostrar as batalhas. Ele vai, ele monta tudo. Aí eu vou falando para ele, a partir do momento que ele começa a fazer a batalha, ó, tem que ter começo, meio e fim. E a história que você vai criar em cima disso? Aí ele começa a criar aquelas histórias e vai. Às vezes ele fica o dia todo fazendo batalhas. Pá, pá, pá. E eu fico só olhando, ele tá sozinho. Pá, pá. Aí quando eu tô com ele, aí eu falo, e agora? Agora tá na hora da batalha final. Né? Porque lembre-se, começo, meio e fim. Você tem que ter uma sequência. Né? Depois que ele criou bastante, né? Que ele viajou, aí eu vou trazendo ele aos pouquinhos, e eu acho isso sensacional, porque ele compra esse processo, e aí ele faz a batalha final e ele fala, acabou! E ele fecha a batalha. Né? E aí ele cria a história dentro de tudo aquilo. E foi muito legal, porque um dia ele foi para a Fono, né? E aí a Fono, na consulta que fez com ele, depois que terminou a consulta, a Fono chegou e falou, que sensacional! Ele cria histórias, ele consegue construir roteiro. E ele tem 5 anos, eu estou falando isso de um ano atrás. Hoje ele tem 6. Ele consegue criar roteiro. Então, muito dessa minha transferência vem disso que eu consegui responder para você. E que me ajudou muito, né? Então, a gente vê que tanto o nosso ambiente familiar, quanto o próprio macroambiente, né? Que é aquele primeiro, pensando na primeira camada que começa a nos rodear, a partir do momento dos amigos, isso também, para mim, foi muito importante, porque, aí avançando um pouco no que você me perguntou. Como eu vivia num bairro, e no bairro tinha escola, e eu estudei na escola municipal, que era ali no próprio bairro, todos os amigos eram do próprio bairro. E ali nós construímos laços de amizade muito fortes, nos quais os pais, queira assim, queira não, sabiam quem era quem, e nós passávamos os finais de semana jogando na quadra. Né? Independente de termos talento ou não, ficávamos todos ali, e isso girava em torno também do esporte, né? E muito isso passava. E o esporte não só da quadra, era o futebol de botão, era o sentar para resenhar, e isso tudo também possibilitou com que a minha própria voz ela não
sofresse nenhum tipo de abafo, né, na questão da sociedade ou algum fator limitante. Então, várias vezes, o meu pai estava com a minha mãe em casa e me escutavam gritando lá na quadra, né? E sabiam que eu estava na quadra, porque eu estava gritando. Que minha mãe sempre me chamava de Zé Roberto, né? Zé Roberto, né? Porque minha mãe e meu pai de Minas, Zé Roberto. Então, era o Zé Roberto que estava na quadra. Então, tudo isso também, para mim, foi muito importante, né? Dentro desse processo aí que você comentou. Então, eu não passei por esse fator limitante, né? Nesse contexto, né? O que sim me provocou determinados abafos, né, em relação a esse meu perfil, tudo, foi meu pai. Né? Meu pai, não na questão aqui de fazer nenhum tipo de julgamento ou de culpá-lo por nada. Hoje eu tenho uma leitura diferente, né? Uma leitura mais madura. Mas meu pai era um pai de uma outra geração, então meu pai foi um homem muito rígido, né? Muito rígido. Como ele não ficava em casa, né? Então eu tinha essa liberdade aflorada. Quando ele chegava, essa liberdade era abafada. Sim. Então eu vivia nessa dualidade, né? E isso para mim na infância impactou em muitos aspectos, nos quais, por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando ele estava presente, né? De ter toda essa espontaneidade, essa voz, etc. Isso foi se libertando com o passar dos anos, quando eu fui crescendo, e a nossa relação foi aos poucos melhorando. Né? Então, aí ele começou também, ao ficar mais em casa, até por vários motivos de mudança no ritmo de trabalho, a ele também compreender mais quem era o filho dele nessa outra perspectiva. Entendeu? Aí sim tem esse contraponto. Mas, no geral, eu não passei por isso. Você, e aí é uma leitura minha desse processo todo, você sempre foi um cara muito expansivo. Você foi um cara... Eu lembro de você chegar na universidade de futebol e a gente saber que você chegou. Você era a única pessoa que a gente sabia que chegava. Então, assim, às vezes, sei lá, tinha as outras pessoas, elas chegavam, iam ali tomar o seu café, comer o seu pão, que geralmente o Guilherme trazia. Aliás, fica o agradecimento eterno a ele também, que muito bons pães. Ia lá, comia o pão. Depois, quando a pessoa aparecia naquele corredor ali da universidade, você falava, chegou. Sei quem é. Podia ser qualquer pessoa até aquele momento, na hora que apareceu no corredor, eu sei quem é. Você, ao encontrar ali as pessoas já logo na recepção, bom dia! Como é que você está? E você o dia chegou lá. Então você me pareceu sempre muito expansivo. E não me parecia, obviamente, até pelo recorte de tempo que a gente passou, conviveu ali naquele momento, não me parecia ser algo de pouco tempo. Me parecia que você era expansivo há muito tempo. Você tinha experiência naquilo. Como que era você ao longo do processo escolar? Esse jeito mais expansivo, mais criativo, teve espaço no ambiente escolar tradicional? Teve certas dificuldades? Ou foi tudo mais tranquilo e você lidou bem com todo esse processo? Por todo esse contexto que eu te passei, né, da localização da escola, por ser filho único, por ter todas essas particularidades, eu vivia essa dualidade, né? Não sei se eu posso dizer dessa maneira. Então, o processo escolar para mim, no seu início, né? Então, eu não vivia a educação infantil, até porque não havia creche, né? Aonde eu morava. Então, eu já entrei no primeiro ano, ali com 7 anos de idade. À época, o primeiro ano, né, do primeiro grau, né, que ia do primeiro ano à 8ª série. Então, eu vivi este processo. Só que
esses primeiros 7 anos, eles foram anos nos quais eu convivia com alguns amigos ainda, né? Até por essas questões todas que eu comentei, as casas eram distantes, havia questões de segurança, eu ficava mais com minha mãe. Então, os primeiros anos na escola, eu era realmente um garoto mais tímido, mais contido e com um foco muito em estudar, né? E isso tudo, óbvio, foi sendo quebrado aos poucos. Foi um processo que foi sendo quebrado a partir das relações que você vai construindo, né? E vivenciando os seus primeiros traumas do convívio social, né? Então, por exemplo, o que hoje se chama de bullying, né? Eu vivia a famosa zoeira, né? Era a zoeira que, no fundo, era um grande de um bullying, né? A zoeira era bullying, né? E como eu não tinha aptidão esportiva, eu não tinha aptidão com esporte, né? Eu sempre fui muito ruim no futebol, um desastre, não um desastre. Então, e além de tudo, tímido, né? E o esporte, de uma certa forma, ele te ajuda na sociabilização, né? Principalmente quando você consegue penetrar ali, você começa a construir um sentido de comunidade, né? E começa a ter uma vivência social. Eu tive mais dificuldade nesse início. A escola tinha educação física, que trabalhavam todos os esportes, mas o futebol, ele dominava, né? À época, o futebol de salão, porque não havia campo, né? O chamado futebol de campo, não tinha esse espaço na escola. Tinha a quadra, né? Então, o futebol, ele dominava, né? Dominava. E, para complicar o bullying, né, que eu já sofria, eu tinha um primo que ele repetente, ele depois veio para ficar na mesma sala que eu, né, porque eu não repeti, ele repetiu, e ele jogava muito futebol e tinha o campeonato interclasse, os campeonatos interclasse. Então, ele sempre selecionado e eu não era nem cogitado para o time E, né? Nem havia, nem se passava por essa possibilidade. Mas, nesse processo todo, a geração que estava à minha frente e que ficava ali, digamos assim, tinha uma liderança à frente da escola, né? Seja em relação aos outros alunos, à própria participação esportiva, essa geração ela foi indo embora, ela foi saindo da escola, e a minha geração foi ganhando uma certa predominância, né? E, por coincidência, né, que tem muito a ver com a Copa de 82, a Copa de 82 provocou uma grande decepção no Brasil, e, por coincidência ou não, a seleção masculina de vôlei, em 82, ela foi vice-campeã mundial, se eu não estiver enganado, na Argentina, né? Ali onde surgiu aquela geração, né? Bernard, Montanaro, tudo. E fez com que eu vivi esse processo, talvez eu esteja cometendo aqui algum equívoco histórico, mas esse processo, ele fez com que o vôlei e as outras modalidades começassem a ser vistas de outra maneira, né? Havia até um machismo muito explícito, né? Quando ia se jogar vôlei, isso é esporte, isso é modalidade esportiva de meninas, né? Com isso que aconteceu, começou a haver uma mudança, e ao mesmo tempo que essa geração que ficava ali à frente, né, predominante, né, começou a sair, começou a abrir espaço. E eu tive um encontro que foi uma grande paixão na minha vida. Eu encontrei a bola laranja, o basquetebol. Eu não era um jogador talentoso, mas o basquete, a partir
dessa mudança que houve em relação à participação das pessoas em outros esportes, a galera começou a ter atenção com o basquete. E aí isso fez com que eu começasse a mudar o meu perfil em relação a carisma, a empatia, a estar ali nesse processo de construção de uma comunidade, né? Ali na própria escola mesmo, que isso desembocou até para os finais de semana, com jogos de basquete, campeonatos que eram a parte da escola. Então, isso tudo foi começando a moldar este José Roberto e George. Esse processo foi nascendo a partir desta mudança, que foi uma mudança do contexto, né? Como as outras modalidades eram encaradas, e também a essa geração que estava à frente, né? Ali no 7º, 8º ano, essa geração foi saindo. E eu ainda estava ali no 7º ano, então eu tive 2 anos, e aí esses 2 anos eles começaram a mudar toda a maneira como até as pessoas também me enxergavam. Né? Tanto que um outro processo que não é especificamente ligado à escola, mas que também contribuiu muito para mim, foi que uma vizinha da casa da minha mãe, ela começou a vender geladinho. E aí, ela tinha o muro dela com aquelas gradezinhas. Então, ela chegou para minha mãe, conhecia minha mãe, e falou assim, Zé Roberto não quer vender geladinho para mim, quando ele não estiver na escola? E aí eu pago, eu dou para ele geladinho e pago também para ele, a cada 10 geladinhos vendidos, eu dou R$1, por exemplo, né, usando a moeda de hoje. E minha mãe falou, claro! E a partir dali, nasceu o vendedor. Né? O vendedor, mas não o vendedor com esse olhar comercial. O vendedor muito baseado na comunicação. Né? Mais até do que a venda, a comunicação. Então, eu comecei a vender geladinho. Geladinho de coco, geladinho de... Olha, esse geladinho de abacaxi, uma delícia. E aí comecei a vender geladinho. Porque eu ficava vendendo e gritando. Aí a voz, mais uma vez. Aí a voz, com isso, e as pessoas paravam, porque a escola tinha o horário da manhã e da tarde e da noite. À noite iam as pessoas que iam estudar no antigo Mobral, né, que era aquele programa de alfabetização. Só que nos dias mais quentes, eu pegava ali também o pessoal que estava saindo no período da tarde, indo embora para casa, com quem estava indo para a escola para fazer o Mobral. E eu ficava nesses horários, né, sem atrapalhar os estudos, obviamente, que isso foi combinado entre as mães, eu ficava vendendo. E vendia geladinho pra caramba, cara. Vendia geladinho pra caramba. E perto da casa da minha mãe também tinha uma feira. E nessa feira livre, eu comecei a observar como é que os feirantes vendiam. Então, muito desse meu jeito de falar, quando eu falo do geladinho, é o cara vendendo a laranja, é o cara vendendo o abacaxi, muito disso. Então, para você ver, isso tudo também foi, dentro desse processo de construção, foi também me moldando. Eu acho, assim, primeiro é muito bom saber a origem de todo esse processo, porque você contando, e eu, obviamente, já tendo presenciado dias e dias de trabalho contigo, agora me faz muito mais sentido as coisas. Me faz muito mais sentido, principalmente essa parte do feirante, eu não tinha sacado essa referência. Não tinha sacado essa referência, mas muito boa. Isso se tornou um processo natural, tá? Isso foi... Então, por exemplo, assim como você falou, quando eu chegava na universidade e tal, isso é um processo natural, sim, que foi contribuindo na formação desse ser. Né? Então, não é algo arquitetado, pensado, não. É algo natural. Eu sou... Ou melhor, eu me tornei a partir de toda essa construção, e óbvio, tem outras variáveis aí, né? Não é só isso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso tudo contribuiu bastante.
Amigo, eu geralmente faço todo o apanhado da história, mas tem pontos que me chamam mais atenção. E a vantagem de ser o editor barra apresentador é que eu posso simplesmente mudar a ordem a qualquer momento. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, pegando um gancho na tua última fala, é a questão da espontaneidade. E eu vou fazer a mesma reflexão que eu fiz aqui com um amigo meu, Luiz Godoy, que está aqui o vídeo, inclusive, no canal, que ele também é clown. Hoje está terminando o doutorado em educação física e ele é clown de formação também. E eu falava para ele que falei, cara, quando eu te vi em apresentação, eu tinha muita inveja de você. Aí ele perguntou por quê, obviamente. Eu falei, pô, você tinha uma liberdade que eu não tinha. Você, trajado de palhaço, era menos mascarado que eu. Você é outro cara dessa linhagem que eu tinha uma certa inveja da liberdade que você tinha. Não inveja no sentido de limitar a nossa conversa, qualquer coisa do tipo, mas por vezes alguns incômodos que eu tinha com aquele jeito seu mais expansivo era algo do tipo, puta, eu também queria poder fazer isso. Eu também queria poder ter essa liberdade de fazer a piada, de fazer a brincadeira, de ser mais expansivo, de chegar falando, de ter um outro perfil. O quanto que o clown te ajudou nesse sentido, quando você colocou lá no começo, né? Uma das coisas que você colocou lá no começo, o quanto que ele te ajudou e como é ser um dos caras que tem a coragem de tirar a máscara social para poder ser você mesmo. Como que é viver isso? Me conte. O clown, ele, se a gente for fazer uma análise, né? O nariz de palhaço é a menor máscara do mundo, né? A menor máscara do mundo. E ao colocar aquele narizinho de palhaço, as pessoas, né, se transformam, né? Então, isso é algo que vale também uma análise, né? Mas o clown, para mim, ele é muito marcante em um filme que eu assisti ainda na minha infância barra adolescência, do Jerry Lewis, né? Fantástico comediante, né, americano, que ele, nesse filme, ele é um palhaço. E havia uma criança nesse filme que nenhum palhaço conseguia fazer com que ela sorrisse. E o único momento que ela sorriu foi quando ele, Jerry Lewis, um palhaço famosérrimo no filme, né, inclusive, ele chorou. Ele chorou porque ele não conseguiu fazer com que ela sorrisse. E ali ela começou a sorrir. Porque ele foi quem ele realmente era. E o palhaço, ele faz sorrir. Mas o palhaço, acima de tudo, ele é um ser humano. Um ser humano como outro qualquer. Então, esse estereótipo, né, do clown, do palhaço, nós não podemos esquecer que existe um ser humano. E esse filme, para mim, é muito marcante, porque ele tem muito link com o que eu acredito dessa busca por sermos naturais, né? Por sermos quem realmente somos. Né? E isso, sim, eu acredito que também é um combustível para essa minha espontaneidade. Né? Quantas vezes, nas nossas resenhas, você já me viu com lágrimas nos olhos, né? Ou com outros sentimentos ali aflorados, sendo que, poxa, a gente estava ali numa resenha em tese profissional. Né?
Porque eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso. Então, esse papel clown e ser humano, na verdade, eles se confundem quando é algo natural. E não tem como ser diferente. Amigo, ainda nesse ponto, quando você é natural a este ponto, quando você é natural a este ponto, e aí está falando um cara mascarado, tá? Você está falando um cara mascarado, assumido. Você, na minha visão, tem uma coragem muito grande. Você se considera um cara corajoso por ser quem você é? Já ouvi que não sou corajoso. Eu já ouvi que não sou corajoso. Coragem, né? Você usou um termo forte, né? Coragem é um termo, não, uma palavra, na verdade, né? Uma palavra forte, né? Coragem. Né? Nós somos seres frágeis, né? Nós somos seres frágeis. Coragem, ela caminha lado a lado com a fragilidade, né? Com o medo, com a insegurança, né? Na verdade, eu procuro, né? Eu me esforço de uma maneira baseada na minha essência para ser quem eu sou, né? Para ser quem eu sou. Nem sempre consigo, por mais que aparentemente isso tenha ali uma unanimidade, mas nem sempre eu consigo, mas eu procuro ser quem eu sou. E, independente aqui no podcast, eu estar mais falando do que ouvindo, e você fez essa abertura dizendo que eu ouço mais do que falo, mas aqui eu estou falando bem mais do que ouço, eu aprendi que coragem está muito ligado também a ouvir. Então, se ter coragem ou ser corajoso, como você disse que eu sou, isso está ligado a ter desenvolvido essa capacidade de ouvir, de refletir. E isso vem desde a minha infância e adolescência. Eu tinha resenhas com amigos meus de infância que eram resenhas filosóficas. Parado em frente ao poste de luz do nosso Brasilzão, cheio de fio no poste, e a gente lá, com a noite caindo, com a bola de basquete debaixo do braço, aquele tênis All-Star paraguaio, já todo surrado, a gente ficava resenhando sobre a vida. Isso também é um outro ponto que é legal não deixar isso passar. Isso contribuiu muito para as minhas reflexões, né? Para eu também me tornar essa pessoa que aprendeu muito a ouvir. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural, até porque nós temos uma boquinha, né, a falar mais, né? Faz parte, mas eu fui aprendendo cada vez mais a ouvir, né? A ouvir. E quando você está em relações humanas, né, ouvir de maneira genuína é um desafio, né? Porque a gente tem uma tendência, independente do segmento que esteja essa relação humana, seja ele profissional, pessoal, familiar, enfim, a gente tem uma tendência a querer que as nossas crenças, nossos posicionamentos, enfim, eles sejam ouvidos, respeitados, seguidos, enfim. Né? E eu fui, ao longo das décadas, né, aprendendo a ouvir. Mas também tenho total clareza, né, de que isso ainda está longe, né, de um nível minimamente intermediário. Estou ainda no nível básico da audição, se eu posso falar assim, né, como ouvinte.
Mas eu acredito nisso, porque ouvir é sinal de coragem. E uma coisa que a gente vai aprendendo a respeitar, e que em muitos momentos eu não respeitei. Hoje eu respeito muito mais as decisões e as escolhas das pessoas. Se eu respeitasse mais as decisões e escolhas das pessoas, independente da situação que eu estivesse vivendo, eu teria tido menos apego nas mais variadas situações. E aí sim, eu acredito que a minha coragem, ela teria ganho uns pontinhos a mais. Mas coragem eu acredito que você tocou num ponto que ele é muito forte, né? Porque coragem é complexo, né? Porque nós somos seres muito frágeis, né? Se machucar a unha do pé e eu não conseguir colocar meu sapato, eu já vou ficar tenso, nervoso, preocupado, não vou poder fazer uma série de coisas, seja caminhar, correr, andar direito, tudo. Então, a fragilidade caminha muito ao lado, né, da segurança ou da coragem, né? Mas eu acredito que um ponto-chave para que a coragem se consolide, se fortaleça, mesmo com a fragilidade de ser um ser humano, fazer parte da nossa existência, um ponto-chave. Ouvir, mas ouvir de forma genuína. Esse é um ponto importante pelo seguinte, a gente teve aqui no NS Podcast, um dos primeiros, se não me engano foi o segundo ou terceiro, a gente teve o Dimitri, que é um professor que ele trabalha com escalada, com esportes de aventura. E eu perguntei para ele se ele não tinha medo. Porque eu, Iago, sou um medroso de marca maior. A depender da altura que for, eu não chego nem perto para dar uma olhada. Eu imaginei aquele cara pregando coisas, subindo e escalando. Eu falei, pô, esse cara, né, não tem medo. Somos dois. Quando eu subo na calçada, ali do meio-fio, eu já começo a sentir vertigens na calçada, né? Que nós estamos falando de uns 10 centímetros, 15. Não, cara, eu tenho aqui, em Viçosa, eu tenho uma oportunidade muito única. Quem começa a apreciar a natureza começa a ter umas viagens dessas. Da janela aqui do meu quarto, gravo o podcast aqui de casa, da janela do meu quarto eu tenho a visão da lua. Assim, eu tenho um grande retrato da lua quando ela está cheia. Ela vem, dá um oi à noite e depois ela some. E eu estou no primeiro andar. No nono andar, a visão da lua é uma coisa de outro mundo. Coisa fantástica. Só que você tem que ir até um pouquinho ali, né? Até a beiradinha, para você conseguir ter uma visão completa, bacana, aquele panorama da cidade toda ali ao fundo, uma imagem. Eu, durante um belo tempo, fiquei só com a imagem da lua naquele retrato ali, sem cidade nenhuma para fundo, tava nem aí. Aí eu fui aproximando um passo, outro, até conseguir ver a cidade toda. Eu falei, nossa, complementa bastante a imagem. E aí, quando eu perguntei para ele a questão do medo, ele me falou, não, pelo contrário, eu tenho muito medo. Só que eu controlo esse medo. Eu sei onde está o meu medo. Eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu tenho insegurança, então eu reforço a minha segurança no sentido de equipamentos e revejo várias vezes. Justamente porque eu tenho medo que aconteça algo de errado, é que eu tento uma rota diferente. Eu tento uma rota de maior cuidado. E quando eu falo muito disso, da questão de você ser um cara confiante, ser um cara honesto no sentimento que você demonstra, ser um cara corajoso, é muito nessa linha. Porque há uma necessidade de, ao se expor, saber onde está o medo da própria exposição. E saber como controlar esse medo da própria exposição. Por vezes, aí é um relato meu, pessoal, não necessariamente... eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu sempre tive uma imagem, entre aspas, a zelar.
Eu sempre tentei manter uma imagem, uma postura, né, ao longo dos locais onde eu fui. E tirar a máscara em público, ser eu mesmo em público, sempre me trouxe muito medo. Medo a ponto de paralisar. Então, eu sempre tive muita dificuldade dessa exposição pública. Quando eu via você, quando eu vi o Luiz, por exemplo, que foi o outro citado aqui também, fazendo o que faziam, cada um no seu ambiente, cada um na sua maneira, eu falava, caramba, que coragem que esse pessoal tem. E talvez, aí complementando com o que eu ouvi do Dimitri, não é uma coragem no sentido de se jogar do abismo. É de saber onde está o próprio medo. É tomar um chá das 5 com medo. Né? Ao invés de ter uma repulsa em relação àquilo, é chamar, conversar, tomar um chá, resolver aquela situação internamente e poder se mostrar em público, ou com aquelas pessoas que se convivem de maneira geral, uma face mais verdadeira, uma face mais sua. Então, sim, te acho extremamente corajoso, muito por conta disso. Eu acho que você tem muita clareza de onde estão seus medos na exposição. Você tem muita clareza de para onde vai. Tem uma passagem de um filme que nós, né, imagino eu que você deva amar, Batman, Cavaleiro das Trevas, com o Coringa, né? O Coringa, né? Fantástico, né? Na verdade, é a trilogia, né? Eu agora acabei de me equivocar porque eu me lembrei do Coringa, que amado. É o principal. Amado por nós dois. Mas nessa trilogia tem o último filme da série, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que tem o vilão, o Bane, né? Não sei se você se recorda, óbvio, você deve se recordar, mas só para contextualizar para o nosso ouvinte, né? E agora, como é videocast, nosso telespectador, o Bane vence o Batman durante o filme, leva o Batman para aquela prisão que é um grande poço, né? E ninguém consegue escapar da prisão. Ninguém consegue escapar da prisão. O Batman, ele tenta escapar e não consegue. E ele vendo Gotham City em chamas, né? Com Bane e seus asseclas, é bonito falar asseclas, né? E os seus asseclas dominando Gotham City. Na cela ao lado havia um outro detento, que inclusive era um médico, né? E eu não sei exatamente ali as palavras usadas, mas o Batman desesperado, né, porque não conseguia escapar de lá, o médico falou para ele, faça como a criança. Aí ele olhou, como a criança? Sim. Faça a escalada sem a corda. Mas sem a corda? Sim. Que vai ao encontro do que você falou agora, né? Todos que tentavam com a corda, eles tinham uma zona de conforto, queira sim, queira não. Se eu não conseguisse escalar, eu não morreria. A criança não, que inclusive é uma vilã que conseguiu escapar e que depois se revela que ela estava junto com o Bane no filme. E aí ele sobe aquele poço que era muito fundo e que inclusive aquele poço remete à infância dele, né? Porque quando ele caiu, ele teve o primeiro contato com os morcegos e tal. Então veja, olha que contexto maravilhoso quando nós estamos falando de coragem, de medo. Ele subiu, né? E ele saiu sereno, né? Quando ele saiu da cela, ele sai sereno, o semblante muda. O cara vai dar a corda para ele, ele fala não. Ele sobe, se ele cai, ele morre, ou ia ficar com vários traumas. Né? Ele sobe. Quando ele chega ali,
que tem uma distância que ele tinha que pular para conseguir chegar até a outra parte. E aí ele sair desse poço, né? Ele para, sai um monte de morcego, ele toma um pouco de susto. Ele que tinha medo de morcegos na infância, ele se assusta, aí ele para, respira. Ele estava com a corda enroladinha aqui, mas nada que o prendesse. Olha para baixo, aquele poço lá no fundo. Ele fecha os olhos, ele medita e ele pula. E ele consegue chegar até a outra ponta, fazendo igual a criança. Então, voltando ao que você está falando, né? Olha que coisa interessante. Imagina se nós conseguíssemos criar, educar nossos filhos com este olhar. Não teriam muitos medos, não teriam medos que nós temos, eu, você, enfim. Só que eu já me peguei várias vezes podando os meus filhos nas mais variadas situações. Ao mesmo tempo que eu contribuo nessa questão toda de processo criativo para muita coisa, como eu disse anteriormente, em outros momentos eu já me vi podando. E aí você olha e fala, nossa, a criança. Quantas vezes os nossos filhos põem a mão ali, o dedo na tomada? Ok! Né? Então, olha que coisa louca, né? Então, veja, quando você fala de coragem, disso tudo, me remete muito a esse momento, porque isso é tão simbólico neste filme, é tão simbólico, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a fragilidade de tudo, né? De tudo que nos cerca, é muito frágil. A vida é um sopro. A gente vai aprendendo isso. E aí também você vai descobrindo, a partir das cicatrizes, das feridas que ficam abertas, né, ao longo das nossas vidas, nas mais variadas situações que ocorrem, sejam um fim de um relacionamento, a morte de alguém muito querido, enfim, você vai descobrindo que a vida é um sopro. E que não vale a pena, e isso a gente já conversou várias outras vezes, não vale a pena discutir e brigar por muitas coisas. Não vale. E não estou dizendo com isso que eu aprendi. Hoje eu tenho mais clareza. Mas ainda cometo os meus erros em relação a isso. Mas vejo que eu estou procurando melhorar aos pouquinhos em situações como essa. Porque hoje eu já não tenho nem mais meu pai, nem mais minha mãe. Então eu olho e vejo que realmente são os momentos. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, eu e você, esse momento não vai se repetir. Nós podemos nos encontrar milhões de outras vezes, mas não vai se repetir. Esse momento não vai se repetir. Então, realmente, a vida ela é feita de momentos. São os momentos. E por isso que eu costumo brincar e eu digo para todo mundo, o futebol, ele explica a vida. Porque aquele momento não vai voltar. Por isso que o futebol é cíclico. Nós estamos falando além da tática, além da técnica, além da formação do atleta, além da questão mental, nós estamos falando do espiritual. A vida e o futebol nos mostram, é cíclico. É cíclico. Se nós pegarmos os grandes momentos do futebol e que determinado atleta viveu, ou equipe viveu, aquilo não volta. Então, dentro disso tudo, a gente remete a uma outra reflexão, a partir do que você trouxe sobre coragem, para a gente poder fazer uma reflexão. Isso, a coragem também é algo, em muitos momentos, momentâneo, que remete à fragilidade humana. Em outros momentos, pode ser que você
numa outra situação, que você me veja, ou me encontre, ou que nós estejamos juntos e venhamos vivenciar, você vai olhar e vai ver, nossa, o George ou foi covarde, ou foi muito frágil, recuou, teve medo. Aquela pessoa que eu disse no podcast que ele era corajoso, ele não é. E aí que a gente descobre que os estereótipos que são colocados na formação dos seres humanos, de cada um dos seres humanos, esses estereótipos são relativos. Por isso que eu volto a dizer o que eu te falei. Ouvir de maneira genuína é um sinal de coragem. Ouvir de maneira genuína e acrescento, sem pré-julgamento. Ouvir o Iago com suas qualidades, seus defeitos, a maneira como o Iago enxerga o mundo, vê tudo que o envolve, etc. Ouvir você sem julgar. Isso é um grande desafio. E volto a dizer, não pense que eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso em alguns momentos. Em grande parte, ainda não. Por quê? Porque nós ainda temos uma visão egocentrada. Mesmo no próprio exercício de ouvir, a gente tem uma visão egocentrada. E, invariavelmente, nós estamos criando aqui estereótipos, formando cenários em relação à pessoa ou ao contexto. Não é um ouvir desapegado. Desapegado completamente em relação ao contexto, ao cenário ou a quem está falando. É muito complexo. Atingir isso é um exercício diário, constante, e que, se você realmente se dedicar, se esforçar, você pode avançar. Mas falar de alcançar a plenitude, não vamos acreditar nisso, que é ladainha. Ai, ai. A plenitude, a perfeição, essas coisas você só alcança no final, quando tudo acaba. Ela é o final de todas as possibilidades. Sabe algo que eu ouvi, que muito marcante para mim? Tem disso que você acabou de falar, né? Só complementando sua fala. Que é uma coisa assim que tem ficado muito presente para mim, né? Com minhas qualidades e meus defeitos, procurando aprimorar, procurando melhorar como ser humano, entendendo que é uma jornada complexa. Mas eu ouvi algo que me chamou muito a atenção, que vai ao encontro do que você disse. Faça o certo, seja puro. No final da jornada, você encontrará a liberdade. Eu assisti uma palestra de uma doutora, esqueci o nome completo dela, não sei se é Ana Cláudia, ela trabalha em hospice. Hospice aquelas unidades que, quando uma pessoa já está praticamente desenganada com a morte, né? Isso tem muito mais no exterior do que no Brasil, né? No Brasil, se não me engano, são pouquíssimas unidades, ela inclusive é brasileira, que ela desenvolve esse trabalho em hospice. Então, as pessoas vão para os hospices, que já são pessoas desenganadas, em fase terminal, né, de doenças. E ela comenta, e eu assisti essa palestra para ela, parece que ela trata do tema morte, né? E ela comenta que no final, quando a pessoa já está ali, praticamente no encontro com a morte, essa pessoa só vai dizer uma coisa: perdão. Ela vai pedir perdão. E aí você descobre que, dentro do que a gente falou, a vida é cíclica, são momentos, a vida é um sopro,
muitas das nossas batalhas, né, por querer ter razão, etc, etc, nós iremos descobrir no final da jornada que não valeu a pena. E iremos pedir perdão. E isso é de uma profundidade, cara. Isso é de uma profundidade. A gente não tem noção da profundidade que é isso, cara. Né? Por quê? Porque, óbvio, nós vivemos numa sociedade, né, que seja ela socialista, capitalista, capitalista socialista, não importa, né? A gente vive, né, numa vibração energética, de energia, né, na qual o dinheiro é necessário. Citando apenas um exemplo, estou citando só um exemplo, o dinheiro é um exemplo. A partir do momento que você tem esse item como um item necessário, né, que é necessário para a sua sobrevivência, o dinheiro, né? Sem ele, você não consegue ter um local para morar, você não consegue se sociabilizar em muitos momentos, você não consegue se alimentar, você não consegue... Eu estou falando dos itens básicos, tá? Estou falando dos itens básicos. Não estou falando de luxo, não estou falando nada. Estou falando dos itens básicos. Nós vivemos numa vibração energética na qual o dinheiro é necessário. E o dinheiro, ele te remete, em muitos momentos, a posturas, a posicionamentos, né? A decisões, a condutas que te levam a nem sempre ter boas práticas na relação com as pessoas. Isso é uma realidade. E nós vivemos essa realidade. Essa realidade, o dinheiro é necessário. Não estou falando em nenhum momento que ele é importante ou qualquer outra. Ele é necessário. Nós estamos agora aqui e dificilmente conseguiríamos fazer o podcast, né, se não tivéssemos todo esse aparato que está aqui com a gente, né? A internet, o computador, o fone, e tudo isso para que eu e você tivéssemos, e não estamos falando de nada extremamente profissional, estamos falando de algo básico, a gente precisou de fazer um investimento para isso. Exato. Então, veja, estou trazendo uma única variável, tá? Mas olha o impacto que ela traz dentro dessa nossa análise do conjunto como um todo, né? Então, cabe a todos nós uma profunda reflexão sobre como nós conduzimos as nossas vidas. Eu faço essa reflexão constantemente. Tentando melhorar, nem que seja titiquim. Tentar! Né? Tentar. Mas é um desafio. É um desafio. É porque quando... essa palestra é fantástica. Busque por ela no YouTube. Te recomendo, Iago. Busque por ela no YouTube. Ela tem palestras sensacionais. Ela trata do tema morte. É uma coisa que a gente nem sempre olha nessa perspectiva, mas a vida é um sopro. Quem garante, Iago, que eu e você estaremos vivos assim que esse podcast terminar, ou mesmo aqui durante? Ninguém garante. Ninguém. E isso é uma profunda reflexão em relação a como a gente olha a nossa vida, a nossa perspectiva, né? Os nossos amigos, nossas relações, as mais diversas. Reflexão. E, tô falando, hein, cara? Tô falando, hein? Se eu fosse você, eu já ia pensando em dar um fecho no podcast, porque, eu vou dizer uma coisa pra você, isso aqui tá virando já palhaçada, né, cara? Ou senão você pede uma pizza do lado desse lado, eu peço a pizza do lado de cá, e nós vamos na resenha comendo pizza. Que não é uma má pedida, não. Não, já digo pra você, em podcast, pizza não dá problema, é só bebida que dá problema. Bebida dá problema no podcast. Pizza tá liberado. Tanto que o iFood, enquanto teve pizza, tava ok. Cara, eu
sendo muito honesto contigo, aliás, a nossa resenha prévia vai muito nesse sentido, né? Esses momentos de transição de carreira, né? E eu estou em um deles, fechando o doutorado nesse exato... Fechando, assim. Agora estamos gravando no dia 29/7, não sei quando que vai ao ar, mas, obviamente, quando for ao ar, vou estar mais próximo de fechar o doutorado do que estou nesse exato momento, suponho eu, né? Uma questão só de ordem cronológica. E esses momentos são, de fato, difíceis. Porque a gente se pega muito nessa questão, e eu sempre falei isso para você, eu sou um cara que tenho dificuldade de entender isso. Entender não só no sentido prático da coisa, mas entender no sentido teórico, inclusive. E até a gente estava comentando isso previamente, que eu estou tentando entender. Eu compreendo a lógica de tudo isso, mas tenho uma dificuldade de colocar em prática fodida. Porque no final do dia, de novo, é uma série de máscaras, né? A gente volta a linkar os pontos que a gente tem nessa nossa conversa. Se a gente tem essa questão com a morte, por vezes, para não fazer reflexão, a gente vai colocando máscaras. Então, eu vou colocando: eu sou doutorando, eu sou pesquisador, eu sou professor, eu sou treinador, eu sou isso, eu sou marido, pai, filho, e vou colocando máscara. E eu não lido com a principal questão, que é justamente essa. Eu acabo não lidando com essa questão, que é a principal, porque é a questão que pode dar sentido. Não no sentido final de sua realização, mas no sentido de aproveitar esse momento. Então, assim... E quando eu digo a morte, vamos ampliar a reflexão. Nós estamos morrendo todos os dias. Uhum. É um processo de nascer. Dentro do nosso corpo, a quantidade de células que estão morrendo, nós estamos envelhecendo. Nós não podemos esquecer disso tudo. Não, e até a gente pode ir um pouquinho mais geral. Nossos amigos estão indo, né? Morre um cachorrinho, aquela planta que você ama, que está aí, de repente, na sua frente, aí na janela, você já olha e fala: pô, pai, peraí, já não tem mais aquela florzinha morreu. Então, a morte está o tempo todo presente. Eu acho que eu vou te complementar em um ponto. Um dia, eu estou tentando não citar nome, que a minha cabeça ela só pensa em cenário com nome, é uma porcaria. Um dia, acho que todo mundo aqui, eu suponho que todo mundo, e quem não vivenciou, obviamente é bom vivenciar, mas não tem como se controlar. Um dia você já se apaixonou pela primeira vez. Um dia você teve aquela troca de olhar com a pessoa amada. Eu estou falando de romance mesmo, para facilitar o processo. Um dia você trocou olhares. Um dia você ouviu aquela voz, um dia você teve aquela sensação, aquele primeiro instante, aquela primeira paixão, aquele frio na barriga, tipo, caramba, eu tô achando ela o máximo, será que ela tá me achando também? E aquele instante morreu. Não volta. E no dia seguinte, você tá novo, você renasceu. E aqueles instantes que vão estar na tua frente vão morrendo sucessivamente enquanto nascerão outros. Porque no dia seguinte, aquele primeiro sorriso que você recebeu e que você falou: nossa, é a mulher da minha vida, já não é mais o mesmo sorriso. O que não te impede de ter uma nova vivência tão brilhante, tão de luz quanto a primeira vez. Morre-se um instante, mas cria-se outro. Talvez o que a gente fuja, às vezes, na perspectiva, e a ciência faz bastante isso, na criação dos padrões, da determinação do tempo, de intervalos de tempo determinados, a gente foge da morte, em alguns pontos. A gente foge da importância que tem em cada instante. A gente foge da importância que tem em cada conversa. E eu lembro de uma situação nossa, vou compartilhar uma situação nossa. Aliás, não era só nossa, que tinha mais gente no evento, que eu acho que você sabe qual que eu estou falando.
Um dia, você apareceu na Universidade de Futebol e era aqueles dias corridos de rankings e aquelas palhaçadas tudo que ele fazia lá, né? Palhaçada, eu faço tudo que eu faço eu chamo de palhaçada, então não se sintam ofendidos quem participou, tá? É só um apelido carinhoso. E um dia você falou, pô, vamos conversar. E eu, não, depois conversa. Não, vamos conversar. Não, depois conversa. Terminando o texto aqui. Não. Aí estávamos nós, Zé, Paulinho e Guilherme, num elevador na Universidade do Futebol. E o Fernando também, né? E o Fernando, boa. Fernando. E o Fernando. O Vitor estava nessa, não? O Vitor acho que não, né? Não, o Vitor não estava. O Vitor já tinha ido embora mais cedo. E aí, esse ser humano... Você tem quanto de altura mesmo? 1,88 m. Esse ser humano de 1,88 m começou a dar pequenos pulos no elevador. E o elevador tem uma trava de segurança, obviamente, como todo bom elevador. Né? E o elevador travou entre um andar e outro, ali na Universidade do Futebol. E entre aquele momento de puta que pariu, não era pra isso ter acontecido, era pra eu estar indo embora pra casa. Porra, não é assim. Caralho. O dia inteiro trabalhando, esse filho da mãe vai me pular agora nesta merda desse elevador. Entre todo este momento. E acho que eu nunca conversei com você sobre esse momento. Eu cheguei em casa, era umas 11 da noite, mais ou menos, aquele dia. E eu falei, caralho, bicho. Era só eu ter falado, sim, vamos conversar. Era só eu ter falado, sim, vamos conversar. Sabe por quê? Porque eu terminei aquele texto que eu estava fazendo. Ele só foi avaliado 3 dias depois. Eu terminei as coisas que eu estava editando. Algumas nem foram pro ar. Aquela conversa a gente teve. De uma maneira ou de outra. Sentado, tomando um café ali na cozinha da Universidade do Futebol. Preso no elevador. Com mais alguns colegas nossos. Que também estavam pé da vida comigo, óbvio, né? Exatamente. Mas que demos muita risada, diga-se de passagem, isso é bom lembrar também. Sim. Não foi só momento pé da vida, tivemos muita resenha, muita risada. Tá? Sim. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei com a sensação. Naquele momento, eu falei, putz, faltou eu ter um pouquinho mais de sensibilidade. De falar, poxa, não, vamos conversar. E meses depois, quando eu saí da Universidade de Futebol, né, que a gente fez a última conversa que eu tive na Universidade de Futebol, inclusive foi contigo, no McDonald's, no Jundiaí, você teve uma sensibilidade de conversa muito absurda. Naquele momento, ou em outros momentos, enfim, mas aquele momento foi marcante, obviamente, até pelo significado do momento, né, da saída. Que foi uma escuta muito corajosa, voltando àquele tema nosso, que foi ouvir, que foi não julgar. Era um momento de muita coisa acontecendo na minha vida, era um momento de muita coisa acontecendo na Universidade de Futebol, inclusive, e muita gente que chegava com a fórmula pronta do sucesso. Né? Assim, tudo bem, não é nem questão de pessoas que queriam o mal, não era isso. Mas é aquele amigo que fala, não, faz isso, vai dar certo. E você foi a única pessoa ali, daquele contexto todo, que não me deu conselho algum. Mas fez a coisa mais importante naquele momento. Que era ouvir. Que era ter aquele tempo para estar ali falando do Tropa de Elite, falando do Batman, falando do lanche do McDonald's que não era mais o mesmo, e ao mesmo tempo a gente falando sobre questões da vida. Então, assim, caminhando para o final desta conversa, e eu já deixo bem claro que enquanto você não me excluir do seu WhatsApp, te encherei o saco para fazer mais papos, assim.
Ah, Iago, mas isso não é. Você não está escutando ativamente o outro. Não me importa nesse momento, eu quero mais papo. E é assim que a gente vai fazer. Mandaria outras mensagens, obviamente, para a gente ter outros papos, porque temos 500 mil assuntos, né? A gente nunca morreu a resenha, não é agora que vai acontecer. Dá para fazer uma série de podcasts, não só comigo, como com outras pessoas também, né? Não, Não, cara, eu já digo para você, se a gente não tiver um podcast exclusivo de Batman, eu não sei o que a gente está fazendo da vida. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. E você sabia, meu filho, ele, óbvio, ama o Batman, ama o Batman, ama o Batman. É o herói dele, tanto que o Batman e o carro do Batman, ele não coloca diretamente das brincadeiras, na hora do pá, 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 ele não coloca. E sabe qual é o ídolo máximo do meu filho? Oh. O Coringa, cara. E é o Coringa, esse aí, Coringa da trilogia, o Cavaleiro das Trevas. E ele tem, eu dei pro meu filho uma camiseta preta, né, de aniversário. Agora ele fez 6 anos, né? Da camiseta preta, que tem o rosto do Coringa, mas é aquela coisa mais sombria, né? E é desse Coringa. E aí, meu filho tá na educação infantil. E ele chega na escola com essa camiseta. As crianças e a professora ficam com medo. E não, mas e pra ele, sem brincadeira, meu filho já assistiu esse filme. Uhum. E várias vezes. Ele não assistiu ainda o Coringa do Joaquim Fênix. Uhum. E esse eu falei, não, filho, esse não. Tudo... Mas ele é todo curioso para querer saber e tal. Meu, você tem que ver. A festa de aniversário do meu filho, o tema foi o Coringa. Tava lá o bolo do Coringa, ninguém entendendo nada, né? Porque as pessoas estão imaginando algo mais infantil e tá ele lá todo felizão, que era o bolo do Coringa, cara. Era o bolo do Coringa. Era The Joker, cara. Meu, você tem que ver, cara. E aí eu fico olhando aquilo, ao mesmo tempo que eu não induzi para isso, né? Mas eu não deixei de tipo assim, como eu posso dizer? Como ele começou a viver. Começou a viver. Óbvio, tem a minha influência, mas eu em nenhum momento fiquei forçando nada. Mas é aquela coisa, né? Ele me vê como modelo, né? Para muita coisa, né? E que, por uma série delas, é um verdadeiro desastre. Mas ele me vê como modelo. Então, o que eu acho muito bacana, cara, é que ele me pergunta, papai, mas por que você gosta do Batman? Eu falo, filho, porque ele é um herói real. Ele é um ser humano. Ele não tem superpoderes. Papai, verdade. E isso faz com que ele queira mais ainda ter o Batman como ídolo, como referência de herói. E é muito louco isso, porque daí ele fala, papai, mas o Coringa? Eu falo, só um cara, só um vilão extremamente inteligente poderia ser o vilão do Batman. E aí, como ele assistiu o filme, eu falo para ele, lembra, filho, daquela hora que o Coringa tá pendurado e que o Batman, agora eu te prendi, e que o Coringa fala para ele, mas eu não quero te matar, você me diverte. Então, fecha muito do que a gente está falando agora, entendeu? Esse podcast é apenas o episódio 1 de uma série, porque você me diverte, Iago. Why so serious, man? Olha, teremos uma briga gigantesca nesse podcast para ver quem é Coringa. Esse eu acho que é o grande ponto, entendeu? Sim. Mas, cara, aliás, você conhece o Lucas Leonardo, né? Você conhece o Lucas Leonardo, Lucas, né? Conheço, conhece, né? Assim, sei quem é. Eu e o Lucas, nós também trabalhamos junto na universidade, foi num período que ficou muito próximo, eu, Lucas e Alcides, né, desenvolvendo projetos na universidade. E o Lucas também é fã do Coringa, do Batman. Até hoje, há muitos anos eu não vejo o Lucas pessoalmente. Eu mando o WhatsApp para ele com os GIFs que eu estava te mandando agora,
Quando eu mandei para ele do Why So Serious, cara, ele voltou dando risada, porque ele não esquece disso, né, cara? Porque foi tão marcante que a gente ficava usando muito o Coringa no nosso dia a dia, em relação às situações que aconteciam. Ficava eu e ele ali na universidade, tal, junto com o Alcides, né? O Alcides mais distante dessa questão do Batman, mas a gente falava, eu com o Lucas, Why So Serious, man? E ele ficava dando risada das situações que aconteciam no dia a dia. Enfim, só para contextualizar. Aliás, você foi a primeira pessoa que eu lembrei quando eu assisti o Coringa do Joaquim Fênix. E não foi pelo filme. Eu senti muita falta das nossas resenhas pós o filme do Joaquim Fênix por causa da sala de cinema. Tem aquela cena... Iago, pode ser spoiler. Gente, faz 2, 3 anos o filme. Então, assim, você não assistiu, eu também não posso fazer nada. Que ele mata o apresentador de TV, né? Não, anteriormente, que ele mata o palhaço que trabalhava com ele, sim, mais sim, gordinho, sim, sim. E depois ele libera o anão, que o anão não tinha feito nada para ele, e o anão vai embora. Naquela cena, é uma cena muito pesada. É uma cena muito forte. Sim. Mas ela tem um alívio cômico. Ela tem toda uma estrutura e ela tem um alívio cômico. E eu falei, caramba, a cena foi tão chocante para mim que a minha reação para o alívio cômico não foi tão forte. Eu não dei muita risada. Eu ainda fiquei, caramba, dentro do roteiro do filme eu não esperava aquele desfecho daquela forma. Sim. E a sala inteira aplaudiu e gargalhou. E aí eu parei, olhei para o lado, falei, eles entenderam a cena? E aí eu fui voltando, isso era uma meia-noite alguma coisa aqui em Viçosa, eu fui voltando a pé para casa, pensando sobre o filme. E aí eu parei, quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, eu acho que eles entenderam o filme. Talvez eu não tenha entendido a sala de cinema. E eu acho que, assim, dentro de todo o contexto, essas resenhas sobre a sociedade, sobre a vida, sobre diversas coisas, a gente sempre teve, entre a gente especificamente, né? Obviamente nesse caso nosso, nessa conversa. E que bom que a gente está tendo mais uma, cara. Assim, queria te agradecer do fundo do coração. Mais uma conversa. Mais um conjunto de ensinamentos fantásticos que você passa. Mantenho a admiração. E eu vou tentar... Lucas Leonardo está na minha lista de futuros convidados. Está ali nas pessoas selecionadas que eu entrarei em contato. Como eu não tenho a liberdade, eu estou montando... A insegurança fala forte, né? Eu estou montando um textinho para explicar o que é o podcast, blá, blá, bonitinho, porque, né, dá uma certa insegurança com quem a gente não conhece. E se vocês toparem, a gente faz um especial Coringa. A gente faz Opa, um especial Coringa. Por mim fechado. Você e o Lucas Leonardo. A gente faz um... Exatamente. Você faz o primeiro podcast com ele. Isso. A gente faz todo um... É tipo Marvel. É tipo Marvel DC. A gente vai criando universos. Isso. E depois a gente faz os cross entre os universos. A gente faz todo um processinho bacana. Isso. Aí você pode me convidar. Faço questão de participar. Mas de antemão, digo para você. De antemão. O Coringa do Joaquim Fênix, fantástico. Fantástico. Mas igual o outro Coringa. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Aquilo, o que aquele cara fez é a essência do Coringa, cara. Aquilo é fantástico. Só para deixar registrado aqui para a audiência, porque não quero que em nenhum momento o pessoal pense que eu acredito que o Joaquim Fênix... Grande atuação. Inclusive vai ter o Coringa 2, né? Com eles. Sim. E ó, que desafio que ele tá topando, hein? Porque para quem viu o Coringa
com ele, Joaquim Fênix, e ver um Coringa 2, vai ter que ser tão ou muito melhor. Porque agora o sarrafo dele tá lá em cima, né? Quando a gente fala de Coringa. Mas igual o outro, cara, quero deixar isso registrado para a posteridade no podcast. O outro Coringa é fantástico. E não poderíamos encerrar de melhor maneira com melhor assunto do que esse. Não tem como. Não tem como. Eu não ousaria, neste momento, a continuar ou a puxar qualquer outro assunto, porque chegamos no ápice de qualquer conversa, que é o Coringa. Sem dúvida. E que norteou muitas nossas resenhas folclóricas. Exatamente. Ou que aquele restaurante abaixo da Universidade de Futebol ouviu sobre Coringa, nenhuma resenha do Omelete ouviu. Entendeu? Diga-se de passagem. Deixa isso registrado aqui. Entendeu? Tem que ficar para a posteridade. Pra posteridade. Nunca tire o podcast do ar, hein? Você tem uma responsabilidade, viu? A responsabilidade é grande, hein? Independente de, em algum momento, você mudar o direcionamento do projeto, né? Pode acontecer, faz parte, né? Mas não tire nunca o podcast do ar, porque isso é registro histórico. Esse momento aqui, ele não voltará. E, só posso dizer para você, foi muito bom estar aqui, do fundo do coração. Realmente, você tinha razão, a resenha ia passar de 1 hora, você acertou, e eu faço a meia-culpa, e foi muito gostoso, foi muito bom, cara, te rever, mesmo que ainda virtual, muito bom te rever mesmo, foi um papo, assim, muito legal, muito gostoso mesmo, e, poxa, tenha certeza, estarei no episódio O Coringa. Faremos a sua trilogia e também Coringa, que é para não deixar nada passar. Se a Marvel faz filme do Capitão América 20 vezes, eu tenho direito a 20 podcasts. Esse é o mínimo que eu tenho direito. Eu não sei se eu tenho conteúdo para um podcast, mas tendo o Lucas Leonardo, você e o tema Coringa, acredito que eu possa dar a minha contribuição. Amigo, a gente vai proporcionando o cenário ideal para trazer as pessoas, né? Essa é a minha função como intermediário, né? Então, pessoal que esteja nos ouvindo até agora, muito obrigado. Muito obrigado por ter feito parte dessa resenha. Muito obrigado por ter feito parte dessa conversa. Meu grande amigo, muito obrigado por ter topado e muito obrigado pela conversa. Sempre muito bom falar contigo, sempre muito bom rever. Como eu brinco e brinquei contigo antes de começar, isso daqui nada mais é do que uma grande desculpa para eu rever amigos que eu quero rever. E que bom que eu estou alcançando sucesso dentro desse projeto, porque estamos aqui há quase 2 horas conversando. Aliás, mais de 2 horas, porque teve uma resenha prévia de quase 1 hora. Uma resenha prévia. Só para deixar prévia, né? Então, assim, já faz muito tempo, inclusive. Mas fica aqui meu registro, meu agradecimento e meu eterno convite para quando queira voltar. Quando a gente tiver mais assuntos, a gente troca essa ideia, porque é sempre muito bom te ouvir. A quem esteja nos ouvindo até este exato momento, por favor, deixa o like, né? Pô, 2 horas de resenha, você não deixou um like. Da sacanagem, né? Deixa o like. Concordo. Galera, vamos aí, ó. Like, muitos likes. E outra coisa, agora acabei de ter essa ideia, vou colocar e vou me comprometer avulso. Se você quiser a resenha do Coringa, comente aqui embaixo. Essa é a primeira questão. A gente vai fazer. Iago, acho legal essa ideia de trazer filmes. Coloca filme, série, que vocês queiram que a gente converse aqui. Alguém que a gente traz, a gente conversa, a gente chama pessoas, fala sobre filmes, fala sobre séries, sobre outras coisas, que são resenhas também tão abertas quanto a gente costuma ter, são legais pra caramba. Então, assim, se vocês gostaram dessa ideia, coloque aqui uma listagem embaixo por qual vocês gostariam de ver, tá bom? De preferência Netflix, que é o que eu assino, tá bom, gente? Coloquei da Amazon Prime. Legal, eu vou ter que fazer um download pirata e comprometer o meu computador, entendeu? Para atender vocês. É um risco. Ou vocês assistem pra caramba, a gente monetiza o canal e eu pago o Amazon Prime. Também temos essa opção também. Assistem looping até dar a monetização. Pessoal, muito obrigado novamente. Meu amigo, assim, prazerzão conversar contigo de novo, te rever. E volte sempre, tá?
meu mais profundo agradecimento. A todos que estão aí do outro lado, muito obrigado. De novo, curta, comente, compartilhe e também se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Podcast. Combinado? Então, pessoal, um grande abraço e até mais. Beijo, tchau.